Voltamos ao vivo com o nosso Congresso No Fire Brasil 2023. Obrigado a todos por estarem participando, por estarem aqui no chat fazendo perguntas. Muito boa a participação de todos vocês. Eu gosto sempre que as pessoas colocam aqui de que cidades estão nos acompanhando, de que países. Temos gente aqui da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, de Angola, de Moçambique. Muito obrigado a todos pela participação. Nosso evento realmente está internacional e começou uma palestra internacional diretamente lá do Chile. E muito obrigado aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores, que estão garantindo que você, aí onde você estiver, está assistindo esse evento, essas palestras, essas informações privilegiadas e exclusivas gratuitamente, graças à GMG Ambiental, a Quiro Digital e a Equilíbrio Equipamentos. E mais o Mais Floresta, que divulga todo esse evento para todo o Brasil e América Latina, e, como eu disse agora, também para a África do Sul. E o nosso palestrante já está na linha. Bom dia, Marcelo Romão. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade de estar hoje aqui para a gente conversar um pouco sobre incêndios florestais. O ano passado você ia participar do nosso evento, no passado não deu certo, mas graças a Deus você está aqui esse ano. Eu sei que a sua palestra é muito boa e eu não vou perder mais tempo, não. Nós estamos adiantados da hora. O tempo é seu e a palestra é sua. Muito obrigado. Então, eu sou Marcelo Romão, trabalho para a Regime Ambiental. Faz pouco tempo, faz pouco mais de 2 anos. Antes eu estava no INPE, onde eu trabalhava como analista de risco de fogo e meteorologista do programa Queimadas. Então, eu trouxe para a Regime Ambiental um pouco do know-how que eu adquiri no INPE, e inclusive nessa parte de predição de novos produtos, para que nós pudéssemos ir além dos alertas de incêndios, que é o carro-chefe da GMG Ambiental, né? Então, por isso que minha palestra é a seguinte: muito além do alerta, novos produtos aumentam a previsibilidade do combate ao fogo. Primeiro o item que eu gostaria de comentar, e que é o mais comum, que todo mundo conhece, é muito difundido, que é o risco de fogo. Existe basicamente dois riscos de fogo que o pessoal mais usa, que é o do INPE, tá? Todo mundo já deve ter acessado na página lá do PD Queimadas, mas também existe o risco de fogo europeu, tá? Nós temos na nossa página esses dois riscos de fogo. Por que é interessante nós também acompanharmos esse risco de fogo europeu? A vantagem dele é que ele tem uma extensão maior, né? O risco de fogo do INPE é de 5 dias, enquanto que o europeu é de 10 dias. E outra vantagem também do europeu é a resolução dele de 8 quilômetros. Atualmente, o risco de fogo do INPE, que é baseado no modelo GFS, tem uma resolução de 25 quilômetros. Então, ambos os riscos de fogo são excelentes, tá? Para vocês terem uma ideia, o risco de fogo do INPE tem uma índice de acerto superior a 85%. Então, é só uma recomendação, para que todos saibam que, além do risco de fogo do INPE, é aconselhável também você acessar, verificar de vez em quando o risco de fogo europeu. Inclusive, nós temos esse formato gráfico que não tem no sistema europeu, foi uma inovação nossa, de fazer um risco de fogo localizado para sua localidade, bastando um clique na sua propriedade, você vai ter um índice de risco de fogo para 10 dias baseado nesse sistema, tá? Isso é uma inovação também que nós trouxemos. A questão do risco de fogo, ele tem um problema, que chega no inverno, o risco de fogo ele é praticamente um só, como o Diogo já adiantou, né? Por exemplo, você tem em mês de agosto uma cor vermelha que sai de São Paulo vai até o Maranhão. Tá? É um índice só, é um vermelho só, crítico. Uma dica para vocês refinarem um pouco melhor esse risco de fogo é utilizar o déficit hídrico da vegetação que é disponível no satélite Sentinel. Tá? Então, através desse déficit hídrico, o usuário pode acompanhar o aumento ou redução do déficit hídrico da vegetação na sua área de monitoramento. O produto ele é gerado por satélite, né, e permite um melhor detalhamento do risco de fogo. De que forma? Você pega o risco de fogo padrão, seja do europeu, seja do INPE, e associa a essa imagem aqui, por exemplo,
do déficit hídrico da vegetação. Com esse tipo de informação, é possível determinar o crítico do crítico. Então, você tem o risco de fogo padrão lá, que está dizendo um crítico para começar em São Paulo, vai ter o Maranhão, só que em algumas áreas, como essa aqui, por exemplo, aqui é perto de uma rodovia, que é da rodovia Goiás do 219. Em algumas áreas de vermelho, você pode ter o crítico do crítico, ou seja, uma região mais propensa a incêndios. Ainda também, pelo satélite Sentinel, é possível determinar há quanto tempo o déficit hídrico já estava atuando na sua região. Em geral, quando o índice cai abaixo de zero, isso já é considerado perigoso. Tá? Então, nesse exemplo aqui, estava caindo, chegando aqui em junho, não, que na verdade foi um pouquinho antes de junho, entrou na fase crítica. Até então estava na fase amarela, vamos dizer assim, e a partir daqui, então, entrou na fase crítica. É possível, por esse satélite, determinar o quanto tempo a sua propriedade está na fase crítica e a localidade, a região, a área dela que está numa condição crítica, associada ao risco de fogo. Tá? Aqui eu só coloquei um exemplo da evolução do déficit hídrico no caso, o Parque Nacional das Emas. Tá? A gente observa que a variação, né, da redução da umidade do solo, da vegetação, ao longo dos meses. Se eu for pegar aqui a primeira figura de janeiro, eu não tenho praticamente nenhuma área crítica, né? Já nessa figura central, eu posso destacar que na minha área crítica está englobando todo esse setor amarelo e esse setor também amarelo ao norte. Já em setembro, eu não tenho opção. Todo o meu Parque das Emas está em condição crítica. Então, isso aqui é uma ferramenta que pode ser utilizada para associar o risco de fogo tradicional ao índice de vegetação, de quão seco está a sua vegetação. Bom, esse aqui é um produto novo também nosso, tá? Para a questão de inovação e de previsibilidade, que é a dispersão de fumaça. Mas por que é importante saber a dispersão da fumaça? Para que serve isso daí? A gente pode basear nessa manchete de jornal aqui, ó. Fumaça reduz a visibilidade e impede o combate ao fogo com aeronaves no Pantanal. O nosso colega lá do Chile, o Ramon, deu muita ênfase à questão do apoio aéreo no combate aos incêndios. O que acontece? No Brasil, nós temos em torno de 2.000 aeronaves, tipo Air Tractor, Ipanema, capazes de fazer o combate a incêndio. E em torno também de 300 pilotos homologados para fazer esse trabalho. É uma demanda crescente, como o próprio Ramon já adiantou, tá? E até, se não me engano, 2020, 22, 21, não havia sequer uma homologação oficial no país, uma regulação oficial no país do uso dessas aeronaves. Agora, já está homologado, já está catalogado, já está autorizado oficialmente o uso de aeronaves no combate a incêndios. Então, a demanda por esse tipo de apoio vai crescer nos próximos anos, tanto pelo aumento dos incêndios, quanto também para oferta de aeronaves e eficiência do uso desses produtos. Então, o que nós trouxemos aqui de diferente, né? Previsão de dispersão de fumaça. Então, nós temos um range de 7 dias, com 7 quilômetros de resolução, de como será a dispersão da fumaça. Mas por que é importante prever a dispersão da fumaça? Isso aqui é voltado mais para a questão de aviação, combate a incêndio aéreo. Acontece que os pilotos, eles respeitam as normas de segurança de voo. Pela navegação aérea segura, não se deve voar com visibilidades inferiores a 3.000 metros para aviões e 800 metros para helicópteros. Mas eu estou com uma situação de 2.500 metros de visibilidade. Posso decolar? Pode, mas você vai por sua conta e risco. Tá? Então, o que nós trouxemos aqui, nós elaboramos, é um produto que vai
ajudar na logística e no planejamento das operações aéreas, como eu falei, tende a crescer nesses próximos anos, para que o piloto tenha sua segurança de voo e o planejamento do combate a incêndio saibam a hora que ele pode ser utilizado. Porque, como nos diz a manchete do slide anterior, as aeronaves não decolaram. Por que não decolaram? Por causa de fumaça. O Brasil tem muito problema com fumaça. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2005, a cidade de Rio Branco, agosto de 2005, a cidade de Rio Branco ficou 28 dias sob fumaça. A visibilidade do aeroporto, que estava abaixo de 5.000 metros, ficou durante 28 dias operando instrumento. Isso é fatal para a questão de logística, economia e saúde da população, né? Então, a questão da fumaça ela é muito importante, mas principalmente para a questão de segurança de voo. Repito, o piloto não vai decolar se não tiver segurança no que ele vai encontrar pela frente. Então, o apoio aéreo, eu posso ter uma frota gigantesca. Se eu não tiver o piloto treinado, capacitado e com a filosofia de segurança de voo em mente, ele não vai poder auxiliar os brigadistas no combate aos incêndios. Então, por isso nós desenvolvemos essa plataforma, esse produto de previsão de dispersão de fumaça. Não é que tudo aqui é fumaça, tá? Caso haja fumaça, no tal horário, a dispersão vai estar boa, regular, muito boa ou ruim. Então, esse é nosso conceito para previsão de dispersão de fumaça, visando principalmente o combate aéreo. É provável que tenha algum piloto aí na nossa audiência hoje. E você sabe que as informações sobre fumaça para as aeronaves são muito limitadas hoje. Eu vou falar em termos técnicos aqui que o piloto vai entender. Nas cartas CWX, você só tem o indicativo de fumaça. Você não tem a intensidade nem a horário de dispersão dela. Tá? Se você ligar lá no CIMAER, pedir um briefing meteorológico para o seu voo de combate a incêndio, você não vai receber um briefing personalizado para isso. Então, é o piloto que vai ter que aprender a usar outros recursos diferentes daqueles no qual ele já está acostumado a utilizar na rede da aeronáutica, por exemplo. Triplo 30. Triplo 30 também foi uma inovação nossa que nós trouxemos e implementamos na GMG, que muita gente não sabe ainda o que é o triplo 30, por ser um produto relativamente novo. E eu confesso que até uns 4 anos atrás também não sabia o que era o triplo 30. Eu fui saber o que significa, qual a importância desse triplo 30, numa operação de MIF que eu participei, MIF é Manejo Integrado do Fogo, né, de fogo controlado, na terra indígena Cadiuel, no Mato Grosso do Sul, quando um colega do IBAMA falou: Romão, tem como você fazer um produto aí para previsão de triplo 30? Eu falei: triplo 30? O que é isso, né? Aí ele me explicou o conceito, a importância, as variáveis e tal. Eu falei: não, dá para fazer, a gente vai correr atrás aí, para a gente vai implementar uma previsão de triplo 30 com X dias de antecedência, tá? Então, hoje nós estamos lá com uma semana de antecedência, já é possível saber aonde ocorrerá o triplo 30. Mas para aqueles que não sabem o que é o triplo 30, triplo 30 é uma configuração meteorológica no qual a temperatura é maior que 30 graus, a umidade do ar é inferior a 30% e o vento é superior a 30 km por hora. Nessa configuração, a probabilidade de você perder o controle do fogo é muito alta, tá? É durante o triplo 30 que ocorrem os acidentes e os incidentes graves. Grandes extensões de áreas queimadas. São necessários reforços, tá? E o triplo 30, ele pode ser incrementado pelo relevo. Tem alguns autores que consideram um quarto 30, seria um quádruplo 30, né? Então, a temperatura, umidade, vento e inclinação do terreno superior a 30 graus. Essa configuração, eu tenho observado nos nossos relatórios de queimadas, de grandes queimadas, de grandes incêndios, que em pelo menos 70% a 80% dos grandes incêndios que nós analisamos, o triplo 30 estava presente.
Então, de tudo que eu vou falar aqui hoje, eu acho que o mais importante é que difusão da informação do que é o triplo 30, da importância dessa variável, principalmente para segurança do brigadista e para expansão do incêndio, tá? Na nossa plataforma, está disponível lá, coloquei lá, disponível em GMG Clima Online, está disponível gratuitamente a previsão de triplo 30. Por acaso eu acessei ontem à noite, não tem previsão de triplo 30 para os próximos dias, então vocês não vão ver essa mancha lá. Essa mancha só surge quando há uma previsão de triplo 30, tá? E outro detalhe, eu acabei de falar a questão das aeronaves, né? Em geral, a aeronave ela é solicitada como um reforço justamente no momento que o triplo 30 está agindo numa determinada região. É nessa hora que o brigadista está perdendo o controle do fogo, ou ele está recuando, ou ele está tendo que mudar a estratégia de combate a incêndio, no qual ele vai chamar, né, o apoio aéreo. É o momento que dá ocorrência do triplo 30. Tá? Então, é muito importante que nós saibamos o que significa, onde encontrar recursos de previsão e difundir essa informação. Ok, pessoal? Esse triplo 30, inclusive no incêndio do Chile, nós detectamos. Estava disponível na nossa página lá, a área de Araucânia, se não me engano. E quando eu lembro que saiu uma aeronave um Hércules 630 da FAB para apoiar os incêndios lá no Chile, Felipe, nessa época eu pensei assim, esse pessoal vai ter muito trabalho, porque o triplo 30 todo dia estava lá, todo dia nós estávamos pagando essa previsão de condição de triplo 30. Então, é um produto que está disponível para toda a América do Sul. Na nossa audiência, nós temos aí pessoal da Colômbia, do Chile, se não me engano, do Uruguai. Então, pessoal, toda a América do Sul está coberta com a previsão de triplo 30. Então, coloquei aqui um exemplo, né? Condições observadas de triplo 30. Incêndio destrói 600 hectares de canaviais e pastagens e áreas de preservação na cidade de Estrela do Norte, né? A condição lá de triplo 30, ventos muito fortes, temperatura acima de 38 graus, umidade muito baixa. Então, tempestade perfeita. Tempestade perfeita gerou uma situação dessa daí. Perda de controle do fogo, uma grande extensão de área queimada e, eventualmente, perda de maquinário, tá? Perda de vidas humanas, animais humanos, e também de construções. Tá? Às vezes o fogo é tão forte que ele avança por áreas habitadas. Então, isso é bastante complicado. Você tem essa informação hoje na mão, é bom a gente difundir e compreender e entender a importância disso daí. Vocês, como eu falei, e tudo que eu falo hoje aqui, o mais importante é que o seu conceito de triplo 30 seja entendido. Uma coisa que eu quero dar ênfase, que não faz parte da previsibilidade em si, mas é a questão do treinamento. Eu sou especialista em meteorologia, né? E percebi que muitos bombeiros, brigadistas, empresas, não têm nenhum treinamento em meteorologia aplicada à parte de incêndios florestais. Esse mês, em janeiro, eu e o colega Felipe tivemos a oportunidade, o Felipe também é da GMG, a oportunidade de darmos um curso de meteorologia aplicada a incêndios florestais no curso de pós-graduação de incêndios florestais da Universidade Federal de Goiás. Foram 60 oficiais do Corpo de Bombeiros do Brasil todo. Todas as corporações estavam presentes e para muitos deles, acho que foi a primeira vez que eles tiveram aula de meteorologia aplicada a incêndios florestais. Alguns, boa parte, também não sequer conhecia também o conceito de triplo 30. Então, é interessante o treinamento, por exemplo, para melhor interpretação de imagem satélite, para interpretação de risco de fogo, como interpretar modelo de previsão. Tudo isso daí é uma bagagem que pode ser incorporada no treinamento de brigadistas, de salas de monitoramento, empresas. Eu acho que queria deixar essa sugestão aqui para vocês também,
para não esquecer desse fator, tá? Eu acho que é importante, porque não basta só ter uma sala de monitoramento bonita e tal, se o usuário não souber interpretar todos aqueles dados, todas aquelas informações que ele tem à sua disposição. Aviso GMG é um outro produto também de previsibilidade, no qual a gente tende a informar de forma redundante aquilo que já está na nossa plataforma. Por exemplo, vou pegar esse caso aqui do triplo 30. Na nossa plataforma tem lá, inclusive gratuito, está lá o risco de triplo 30 no mapa. O que nós fizemos, nosso conceito agora é antecipar essa informação com pelo menos 48 horas de antecedência para que o usuário da sala de monitoramento da empresa ou da instituição, do corpo de bombeiros, seja lá o que for, receba essa informação antecipada para que ele já entre em estado de prontidão. E o aviso GMG, ele não vai só em forma de mapa, ele vai também em forma de texto claro, no qual é enunciado as áreas de atuação, as condições previstas e sugestões, eventualmente, do que pode ser feito. Então, o aviso GMG, ele é emitido em situações críticas que possam levar a um incremento do incêndio, ou a disparada do incêndio, ou a perda de controle do incêndio, seja lá o que for. É uma informação redundante, enviada com antecedência, para que muitas vezes o próprio operador do sistema pode ter deixado passar uma informação, não recebeu, ou não ligou ao sistema, não abriu a página certa. Então, nós já emitimos com 48 horas de antecedência qualquer informação relevante para o combate a incêndio, ou a prevenção. Nesse caso aqui é mais a prevenção de incêndios. Tá? Então, ele é emitido em caso de intensificação de risco de fogo. Não é simplesmente o risco de fogo, que todo dia o risco de fogo está lá. Mas, se eu tenho uma intensificação de risco de fogo, por exemplo, por uma onda de calor, um aviso de GMG pode ser emitido. O triplo 30, ele será emitido especificamente para as áreas às quais ele foi previsto. Por exemplo, nesse caso aqui, Triângulo Mineiro, Norte de São Paulo. E um pedacinho também aqui de Mato Grosso do Sul. Tá? E em linguagem clara, para que não haja dúvidas e ele possa já tomar seus procedimentos de segurança. Vamos lá. Só um instante. Recebi um aviso GMG. E agora? Procedimentos de prevenção que devem ou podem, sugere-se ser adotados, né? Informe os brigadistas, bombeiros, o conteúdo do aviso GMG. Pessoal, chegou um aviso GMG aqui referente a risco de fogo, tipo 30. Todo mundo ciente? Ciente. Consulte a plataforma GMG para mais detalhes sobre o risco de fogo, previsão estendida, como, por exemplo, o fogograma lá de 10 dias, meteograma, triplo 30, umidade do solo, enfim, todas as variáveis que possam incrementar a informação. Monitore sua estação meteorológica, mudança significativa no tempo que deve ser informado. É ideal, é aconselhável ter uma estação meteorológica próximo à sua área de atuação. Tá? Por quê? Porque você vai ter uma informação de micro escala em tempo real. Tá? Então, qualquer variação significativa, por exemplo, do vento, eu considero uma mudança significativa no vento se ele variar mais de 90 graus, um curto intervalo de tempo, de 5 minutos, 10 minutos, porque isso já vai mudar a característica do fogo. Tá? Verifique a previsão do tempo e veja se há alguma perspectiva de mudança no tempo. Realmente, olha, o fogo, o incêndio está aqui, está aumentando, mas será que tem previsão de pancada de chuva à tarde? Será que tem previsão de um avanço de uma frente fria? Lembrando que um avanço de frente fria pode incrementar ainda mais esse incêndio, porque ele traz na sua vanguarda ventos fortes e rajada. Tá? Então, é importante você acompanhar também o item, a questão de previsão do tempo. A segurança patrimonial deverá reforçar as rondas de setores vulneráveis à presença de possíveis incendiários. Então, se eu tenho o aviso GMG dizendo que o risco de fogo está se incrementando, a segurança patrimonial deve se dirigir principalmente às áreas vulneráveis, aquelas que têm estatística de incêndio, aquelas próximas a estradas,
ok? Certifique-se que todo o material de combate a incêndio esteja plenamente em condições de uso. Inclusive, o Joe comentou, né, sobre um cliente lá, quando o fogo vem, aí a viatura não está pronta, ou está faltando isso, ou o acesso está complicado, ou seja, com 48 horas de antecedência, certifique-se que todo o material de incêndio está em plenamente em condições de uso. Tá? Já está queimando. Em matéria de previsibilidade, o que pode ser feito? Eu sugiro o uso desse instrumento Kestrel, né? Porque, olha só, o instrumento Kestrel surgiu como uma necessidade de monitorar as variáveis meteorológicas durante os eventos de queimada. Temperatura, direção, velocidade do vento, da relativa, entre outras. Com esse tipo de instrumento que eu tenho aqui, então acho que vocês conseguem ver aí, eu tenho esse aqui, que essa foto também foi eu que tirei, é possível determinar as variáveis meteorológicas em curto prazo no local onde está acontecendo o incêndio. Nessa foto aqui da esquerda, eu estava no Parque Nacional de Itatiaia, nós estávamos lá no MIF, lá, junto com o pessoal do ICMBio. Então, eu já fazia o monitoramento, já em contato com o chefe da brigada, qualquer informação relevante, eu já informava ele. Essa foto que eu tirei na terra indígena Xerente, no Tocantins. E teve um evento inclusive, que a Flávia participou, o Arthur, né, da nossa equipe aí da GMG, nós fomos para campo, de um MIF na terra, não foi Serra do Cipó, Minas Gerais. E que eu estava lá, monitorando em condição de tempo real para a segurança dos brigadistas. E eu informei, olha, o vento chegou a 30 km por hora. O fogo pegando. Nesse momento, aí que você vê a destreza e a coragem do brigadista, né? Ao eu informar essa variável, que não estava em condição de triplo 30, né? Porque é uma região muito de altitude, não estava tão quente, estava com um clima ameno. Mas o vento estava começando a intensificar muito. Você vê que nessa hora, o chefe da brigada já recebeu a minha informação e já alterou o planejamento do combate, do MIF. Ele estava fazendo um fogo avançado, com a minha informação, ele já colocou o contrafogo para abafar e extinguir esse incêndio, porque ele saberia que ele ia perder o controle do fogo se ele continuasse naquela tomada de avanço de incêndio. Tá? Então, é muito importante, é muito interessante você ter um equipamento desse aqui. Não é tão barato, mas existe alguns baratinhos na chinesa que não são tão completos quanto esse daqui. Esse daqui ele dá a temperatura do ar, a umidade, dá vento de través, interessante, ele dá o vento lateral, vento de frente. E para aviação, como falei, deve ter algum piloto aí, esse instrumento também calcula a altitude de densidade, tá? O piloto sabe o que é isso. De acordo com a altitude de densidade, você poderá levar mais ou menos água na sua aeronave. Então, esse instrumento é bastante interessante de se ter também a bordo, tá, pessoal? Bom, já queimou. E agora? Em matéria de previsibilidade, o que pode ser feito? Elabore um relatório completo sobre incêndio, né? Para isso, sugere-se, faça uma perícia do seu incêndio. Conheça o perfil dos incêndios que ocorrem na sua região. Identifique os pontos fracos dos combates aos incêndios. Foi viatura, falta de viaturas, foi falta de pessoal, foi dificuldade de acesso à localidade. Teve um caso no Mato Grosso do Sul, no grande incêndio do Pantanal, 2020. Inclusive, eu fui o meteorologista responsável por monitoramento daquele incêndio, pelo IBAMA, e a gente percebeu um problema lá. As pontes eram de madeira, estavam muitas delas, pegando fogo. Então, não tinha como os caminhões chegarem ao local que era para fazer o combate a incêndio. Então, é um ponto fraco, né? A logística não foi... Você tinha equipamento, tinha pessoal, mas não tinha como chegar. Principalmente porque não tinha ponte. A ponte existia, estava no mapa, só que pegou fogo na ponte. Então, já viu, não tinha como ser eficiente. E aprenda com os incêndios anteriores. Aqui é só um item que nós colocamos no nosso relatório de incêndio, né? Que inclusive está fazendo muito sucesso no jurídico das empresas, porque nós justificamos, às vezes, por que não foi possível controlar aquele incêndio.
e coloco todas as variáveis aqui, né? Ó, temperatura foi um fator determinante, umidade do ar determinante, a velocidade do vento. Os dias de chuva, nesse exemplo aqui, não era, porque provavelmente choveu 10 dias atrás, pô, recentemente houve chuva. O risco de fogo estava elevado, se houve ou não triplo 30. Então, toda a informação que você conseguir pós-incêndio é importante para você prevenir o próximo incêndio. Então, é basicamente essa é a ideia. Bom, mudando um pouco de assunto agora, a respeito mas não saindo do tema previsibilidade, vamos falar sobre o El Niño, né? Só um instante. O El Niño está em voga nos diversos meios de comunicação, já estão falando do El Niño, do El Niño forte, e alguns já estão falando do Super El Niño. Eu estou relutante, por enquanto, para falar em Super El Niño, mas eu concordo com todos os órgãos de previsão, inclusive a OMM, a Organização Meteorológica Mundial, ontem já emitiu a nota de sim, de El Niño forte, tá? Previsto para o segundo semestre desse ano. Então, realmente, de acordo com as probabilidades aqui, estamos no segundo semestre já a chance de ser superior a 70% de termos El Niño. Por que a gente não pode bater o martelo ainda na questão do super El Niño? Porque nós estamos no mês de outono, os modelos gerados agora não possuem a mesma acurácia dos modelos gerados no inverno. Então, é provável que os modelos que serão rodados já em junho já teriam uma acurácia melhor, e aí sim já podemos afirmar se vai ter ou não um super El Niño. Mas, por enquanto, eu estou trabalhando com El Niño forte. Tá? E, baseado na questão do El Niño forte, tem esse produto do Centro Europeu, que já está divulgando aí, a tendência da precipitação prevista, né? Olha que eu usei a palavra tendência, né? Para os meses críticos dos nossos incêndios, que é julho, agosto, setembro, 2023. O que está mostrando é um padrão característico de El Niño, que é chuvas acima da média no sul do país e ar mais seco no norte, tá? É o padrão de El Niño. O problema de você também cravar a questão de se vai ter mais incêndio, menos incêndio, é que às vezes o El Niño pega peça na gente, porque você pode ter ano de laninha e muito incêndio, ano de El Niño, pouco incêndio. Tá? Por que isso acontece? Grande parte dos nossos incêndios acontece no centro do país. E aqui é uma região onde o El Niño não tem uma assinatura forte. A assinatura forte do El Niño é no norte, nordeste e sul do país. Mas, como nós estamos numa tendência agora de El Niño forte e, eventualmente, super forte, eu estou acreditando que essa extensão da umidade prevista aqui para o sul do país pode, sim, se ampliar até Mato Grosso do Sul e talvez até a região do Pantanal, sul do Mato Grosso. Tá? Então, para essas áreas, a gente vai ter um inverno um pouco mais úmido, com eventuais chuvas. Lembrando que não vamos ter chuvas torrenciais no inverno, não existe isso, mesmo em anos de El Niño, mas nós teremos um volume de chuva um pouco acima da média, que pode arrefecer a questão dos incêndios. Mas, para a região centro-oeste, baseado não só na chuva, mas também nesse mapa aqui, de anomalia de temperatura prevista, eu ficaria um pouco mais preocupado, tá? Porque todo o país está previsto, tem previsão de temperatura acima da média. Mas para o centro-oeste, região Tocantins, Goiás, Maranhão, além de nós termos um período mais seco, nós vamos ter uma temperatura muito mais elevada. Então, aí sim, eu me preocuparia mais com a questão de incêndios, aí, baseado, obviamente, hoje, nesses modelos que estão gerados, como eu falei, no período de outono, a tendência, a partir de junho, de ter uma melhora ainda melhor, uma melhora na acurácia desses modelos, tá? Enfim, o resumo da minha apresentação é que nós temos que se basear em informações. Todo e qualquer tipo de informação que nós tivermos hoje é válido para combater incêndio, seja por satélite,
câmeras, informações locais, estação meteorológica, etc. Então, é importante nós acompanharmos o risco de fogo, sabemos que existem outras opções de risco de fogo, fogograma, a fumaça é uma problemática no país e vai voltar a ser, principalmente no centro-oeste e norte do país, com essa tendência de incêndios acima da média no norte do país, que é uma região que gera muita fumaça, a gente vai ter muito problema nesse ano. O aviso de GMG deve ser consultado, né, como precaução, como redundância, porque nós temos informações que são antecipadas para o processo de tomada de decisão. O triplo 30, vamos difundir ele é muito importante essa informação. E relatório de incêndio, tá, pessoal? Isso aí é importante também para a gente aprender mais com nossos próprios incêndios. El Niño, como eu falei, tendência de mais úmido no sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, e deixo atenção para Minas Gerais, Centro-Oeste, Nordeste, onde sim, essas regiões nós poderemos ter um incremento no número de incêndios. Ok, pessoal? Obrigado. E aqui nossos Vou pedir para o diretor colocar o seu contato na tela aí. Guilherme, coloca o contato do. Isso, deixa eu Entrou, né? Fala aí. Então, nossos contatos aqui, qualquer coisa, a Flávia está aí no nosso chat, também para atender a qualquer dúvida, solicitação para vocês aí. Ótimo, tudo anotado. Obrigado, Marcelo, pela sua palestra. E o pessoal já está aqui online no nosso chat participando. Arlete Pique, lá de São Paulo, palestra muito interessante. Silvio César, parabéns pela palestra. Silvio César é colaborador da Bracel no combate a incêndios lá em Lençóis Paulista. Fábio Altenhofer está dando parabéns. A Daiane Cristina também. O Almir Mota, da Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, muito bom, parabéns. O Lucas da GMG, Lucas Lima. Juan Carlos Pinina Soares, muy interesantes apresentações, graças pela oportunidade. Natália Fávero, vocês possuem modelos de predição de incêndio? Marcelo. O que nós temos hoje? Nós utilizamos todos os modelos disponíveis nas plataformas internacionais, como, por exemplo, o GFS americano, o WRF também americano, o europeu, são os tops de linha. O que nós fazemos é associar esses modelos aos nossos algoritmos, que contêm dados estatísticos, dados locais, tá? Que nós temos essa informação, e aí sim, nós aprimoramos as nossas previsões nas possíveis áreas de incêndios. Tá? Nós levamos em consideração também o que eu falei lá sobre o déficit hídrico da vegetação, e com isso nós podemos emitir esses avisos, que nós chamamos de avisos de GMG, baseado nesses modelos e nossos algoritmos. Capitão Kleber, bom dia, caro Marcelo Romão. Realizamos um trabalho juntos em uma queima prescrita com sua equipe, dando apoio ao ICMBio e ao INPE no Parna, Serra do Cipó. Tem parceiros, amigos aqui. Daiane Cristina, colaboradora da Tesco Florestal de Uberaba. Kleber Ribeiro perguntou: triplo 30 é um modelo muito bom. Já trabalhamos com essa metodologia na prevenção, tá afirmando. O Renato, presidente da Associação Catarinense de Engenheiros Florestais. Parabéns, Marcelo, pelo desenvolvimento de equipamentos direcionados e adequados a cada realidade do campo. Sebastião Santos, muito bom, não conhecia essa metodologia do triplo 30. Vou passar a trabalhar com essa metodologia. Roberto Mardoni Oliveira, precisamos nos aprofundar mais nesse tema triplo 30. O Marco Antônio Andrade, ótimas palestras e evento. Parabéns, Paulo. Obrigado. Natália Fávero, o alerta de fogo da GMG. Vocês avisam sobre a ocorrência do triplo 30? Sim, a gente avisa através do aviso de GMG e também pela plataforma. Como comentei, ela está disponível gratuitamente. Pode acessar lá, GMG Clima Online. Você vai ter toda a previsão do triplo 30. Só que eu quero colocar um detalhe. O triplo 30 ele não é risco de fogo, tá, pessoal? O triplo 30 ele é um conceito no qual, uma vez havendo um incêndio, você vai perder o controle daquele incêndio. Tá? Ótimo. Olá, Éder, ótimo ver as novas tecnologias para a área de incêndios florestais. Rafael Oliveira, ótima palestra. Daniel Macedo, tecnologias aliadas. Natália Fávero, a GMG
gera esses relatórios pós-queimada? Sim, nós fazemos um relatório de cicatriz, no qual nós colocamos lá a área queimada, a intensidade da área queimada, nós colocamos se houve ou não triplo 30, qual era a condição de chuva, de vento, risco de fogo. Nós fazemos um relatório completo, e como eu falei, está fazendo muito sucesso no jurídico, essa questão do nosso relatório por causa disso, porque muitas vezes o usuário ele foi vítima do triplo 30. Tá? Ele não conseguiu combater aquele incêndio, ele não conseguiu dominar o fogo por causa de condições ambientais. Então, nós descrevemos tudo isso aí no nosso relatório. Sim. Fábio Ribeiro, parabéns, Marcelo, pela abrangente palestra, sempre muito objetivo. Natália Fávero, Marcelo, parabéns pela palestra. Rogério Souza, excelente. Roberto Martoni Oliveira, como monitorar uma queimada controlada no canavial? Então, como basicamente o que naquelas figuras que eu coloquei, por exemplo, usando o orquestra. Tá? Você está aparecendo bem aí. Como eu coloquei, eu coloco isso aqui no tripé e a cada 5 minutos, ou a cada minuto, eu estou sempre visualizando ele, se ele vai me indicar uma mudança significativa na direção do vento, ou um incremento na temperatura, vento variável, tá? Vento lateral. E se eu identificar que qualquer um desses itens possa estar colocando em risco essa queima controlada, de imediato, eu aciono o chefe da brigada, informando ele. Uma coisa muito interessante, muito importante também sobre esse tipo de instrumento aqui. Ele pode gravar a cada 5 minutos, 1 minuto, você programa ele para ficar no data logger dele, o histórico dele. Então, quando ocorre um acidente ou um incidente, você pode recorrer a esse instrumento e verificar. Naquele instante que aquele brigadista se acidentou, houve algum fator meteorológico, climatológico, etc., importante que possa ter contribuído com aquele acidente, está tudo registrado aqui. Tá? Então, essa é uma das maneiras de você usar em tempo real o uso numa situação de MIF. É importante adquirir um equipamento desse. Isso que o preço é pouco caro, ele é americano, lá nos Estados Unidos está em torno de $400. Mas existe por modelos mais baratos aqui no Brasil. Legal, vamos lá. José Carta, palestra sensacional, Marcelo, muito esclarecedora. Kim Carvalho, muito interessante, parabéns. Flávia Bressanin, obrigado, Romão, sensacional. Obrigado, Flávio, pela parceria. Vinícius Matoso, muito top. Heber Pereira, parabéns, Marcelo, informações importantíssimas para suportar a tomada de decisão. Ele é da ArcelorMittal Biofloresta de Martinho Campos, Minas Gerais. A Elizabeth Weber, excelente todas as apresentações. Felicitações a todos. Saludos desde Misiones, Argentina. Pedro Oliveira, parabéns. Buriti, Agro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Kim Carvalho, triplo 30, GMG. Parabéns, Marcelo, solução sensacional. Paulo Henrique Gomes, parabéns, ótima palestra. Frediano Silva, de Eunápolis, na Bahia, parabéns pela palestra, show. Roberto Mardono Oliveira, obrigado, Marcelo. E eu vou fazer aquela pergunta aqui, eu também quero saber. Como é que eu faço para contratar a GMG Ambiental? É um contrato mensal? É um contrato por trabalho? Como é que funciona essa parceria, se eu estiver me interessado por tudo que você falou agora? Nosso contrato pode ser por parceria, por área, mas a Flávia pode dar mais informações aí pelo chat. Que Ótimo, Flávia. ela é nossa chefe aí, porque se eu falar coisa errada aqui, vai me xingar depois. Se eu falar, esse valor tá errado, você não pode, não, porque... Fala com ela aí. É isso aí, Flávia. Flávia, deixa eu ver, põe nós dois na tela. Aí, Flávia, já responde aí, já vai responder aqui já. O Felipe Oliveira, parabéns, está incrível. O Emílio Júnior, evento muito bom, excelentes apresentações. Luiz Alberto Batista de Moraes, engenheiro florestal, além Paraíba, Minas Gerais, excelentes explanações. Parabéns. Então, Flavinha, já aproveita aqui e eu vou aproveitar que nós já estamos no encerramento, no exato momento do nosso encerramento. Vou pedir para você, meu amigo Marcelo, fazer as suas considerações finais. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentando nossos produtos. A GMG hoje ela é uma empresa que possui a teoria, ela possui a tecnologia e possui a operação. Então, é uma satisfação nós podermos divulgar isso daí e dizer que nós estamos à disposição para qualquer dúvidas, sugestões,
tá? Como, por exemplo, a questão do triplo 30 foi uma sugestão do IBAMA, chegou para a gente, tá? Então, vocês tragam sugestões que nós, dentro da possibilidade, nós viabilizaremos as suas ideias. Muito obrigado. Então, vamos lá. Flávia Bressanin já está dizendo que contrato por hectare monitorado. Contrato anual, mas fazemos os relatórios avulsos. Aí a Raquel Silva encerra aqui. Ensinamos muito isso no combate aos incêndios florestais, a regra do 30. Legal, Raquel, bom saber. Então, obrigado, Marcelo, obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando de todo o Brasil, de toda a América Latina, de vários países da América Latina, também da Angola e de Moçambique, lá na África do Sul. Muito obrigado por ter participado do nosso congresso de hoje. Obrigado a Equilíbrio Equipamentos, a Quiro Digital, a GMG Ambiental, e é um trabalho da nossa equipe do Mais Floresta, divulgando todo esse trabalho, que logo mais vai estar no nosso site também à disposição, as palestras dessa manhã. E eu vou já chamar a atenção para as palestras que começam logo mais às 2 horas da tarde. Começamos com o Eduardo Almeida, ele é gerente de prevenção e combate a incêndios florestais da Bracel, e o tema da palestra dele é Estratégia para a Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. Logo em seguida, Rafael Gava, presidente da Rede Nacional de Brigadas Voluntárias. O tema é Zoneamento de Riscos de Incêndios Florestais, ferramenta para a proteção de propriedades rurais. Depois, o Osmar Bambini e o coronel Ângelo Rabelo. Osmar Bambini, nosso amigo da Um Grau e Meio, ele é cofundador e diretor de inovabilidade da Um Grau e Meio, e fundador e presidente, e o Ângelo é presidente e fundador do Instituto Homem Pantaneiro. O tema deles é muito interessante, Abraço Pantanal, resultados 2022, Instituto Homem Pantaneiro e Um Grau e Meio. Vou mostrar para vocês como eles conseguiram minimizar os incêndios na região, uma certa região do Pantanal lá. É muito interessante, você não pode perder essa palestra. E encerramos com o coronel Paulo Barroso, diretor executivo da Barroso Off, proteção florestal, com o tema A Proteção como Ferramenta para Mitigar Incêndios Florestais. É isso aí, gente. Muito obrigado por a presença de todos vocês. Voltamos logo mais às 2 horas da tarde. Bom almoço para todos e até já. Guilherme, roda a nossa vinheta de encerramento.